Existem feridas que não se veem, mas que nos acompanharam durante toda a vida. Cicatrizes invisíveis que não sangram, mas que condicionam o que dizemos, como amamos, como confiamos, como reagimos quando algo nos dói. E muitas dessas feridas, embora você as ignore ou tenha esquecido, nasceram quando você ainda não sabia falar, quando ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro e que os adultos sabiam o que faziam. Este vídeo é para você, que ainda carrega essa dor e não sabe como soltá-la. Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes do século XX, dedicou boa parte de sua vida a entender as profundezas da alma humana. Ele não se conformou em observar o presente, foi até a origem, até o mais primitivo, até a infância, e descobriu algo que pode mudar sua vida. Que o que você é hoje não é apenas produto de suas decisões conscientes, mas também da criança que você foi, do que viveu, do que lhe faltou e do que sua alma aprendeu a calar para poder sobreviver. Quero que você fique até o final deste vídeo, porque você não vai apenas entender por que lhe custa confiar ou por que saboteia sua felicidade quando ela finalmente chega. Você vai aprender como curar essas feridas, mas não com frases vazias, nem com promessas mágicas. Aqui usaremos os ensinamentos de Jung como guia e eu te levarei passo a passo, desde a compreensão até a prática, para que você comece um processo de verdadeira transformação. Você não está quebrado, você está ferido, e há uma diferença enorme entre ambas as coisas. Estar quebrado implica que você já não serve, mas estar ferido significa que você pode se curar. E curar não é voltar ao passado para reviver a dor, mas retornar com as ferramentas que você tem hoje e resgatar a parte de você que ficou presa no silêncio, na confusão, no abandono, na raiva, no medo. Você já se perguntou por que há coisas que não consegue controlar em si mesmo? Por que reage com raiva quando alguém se afasta de você? Por que uma tristeza que você não consegue explicar o invade quando alguém o ignora? Jung dizia que em cada adulto habita uma criança que se lembra, e essa criança, embora sua mente a tenha esquecido, ainda guarda memórias emocionais que não foram integradas, apenas reprimidas. Hoje vamos olhar para essa criança, não para julgá-la, não para culpar ninguém, mas para reconhecê-la. Porque o que não se reconhece, se repete. E muitos dos conflitos que você vive hoje, em suas relações, em sua autoestima, em sua forma de viver o presente, não são erros novos, são ecos de feridas antigas que ainda supuram dentro de você. Nas próximas sessões deste vídeo, eu te guiarei por um caminho de compreensão profunda. Te mostrarei as feridas mais comuns que nascem na infância: o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça, a negação da sua individualidade. E com os ensinamentos de Carl Jung como base, te ajudarei a dar-lhes nome, forma e, sobretudo, sentido. Jung acreditava que no inconsciente se escondiam as chaves da nossa cura, e que ao iluminar aquilo que estava oculto, podíamos recuperar o poder que um dia entregamos por medo, por dependência ou por necessidade de sobreviver. A infância é o lugar onde nasceram muitas sombras, mas também pode ser o lugar onde você volte a encontrar sua luz. Não importa se você teve uma infância aparentemente boa, a ferida nem sempre vem de um trauma evidente. Às vezes, nasce do silêncio, de uma mãe que estava presente, mas emocionalmente ausente, de um pai que provia, mas não abraçava, de uma família que nunca gritou, mas também não soube te escutar. As feridas nem sempre são visíveis, mas sim transformáveis. O que você aprenderá neste vídeo tem o poder de iniciar sua cura. E digo iniciar, porque curar não é um ato imediato. É um processo profundo, íntimo, constante. É voltar à origem com respeito, com amor, com compaixão. E se você fizer isso, se decidir iniciar essa viagem à sua infância com os ensinamentos de Jung, não só mudará seu presente,
Como libertará seu futuro de continuar repetindo um passado que não escolheu? Ninguém nos ensinou a curar. Nos ensinaram a aguentar, a nos fazermos de fortes, a ignorar a dor, a superá-la com frases como "já passou", "não foi para tanto" ou "isso foi há anos". Mas o que o corpo não esquece, a alma também não. E se sua reação emocional ainda fala com a voz de uma criança ferida, então é hora de fazer algo. Porque você não merece viver a partir da ferida. Você merece viver a partir da liberdade. Este não é um vídeo qualquer. Este é um espaço seguro para a sua alma. Um lugar onde você pode começar a olhar para dentro sem medo. Porque o fará acompanhado. O fará com um guia. O fará sabendo que não está louco, que não está exagerando, que não é fraco. Você é humano. E os humanos, como ensinou Jung, curam quando aceitam sua sombra e abraçam sua criança interior. Há uma promessa que quero te fazer desde já. Se você ficar, se escutar com o coração aberto, se permitir sentir, compreender, lembrar, então algo dentro de você vai mudar. Talvez você não perceba de imediato. Mas dentro de algumas horas, alguns dias, quando reagir de forma diferente diante de algo que antes te doía, você se dará conta de que essa criança já não está tão sozinha. O que aconteceu na sua infância não foi sua culpa, mas curar essa parte de você sim é sua responsabilidade. Porque enquanto você continuar culpando os outros pela sua dor, continuará entregando a eles seu poder. E este vídeo, precisamente, é para te ajudar a recuperar esse poder, com uma base firme, com sabedoria psicológica profunda e com exercícios que você pode aplicar desde hoje. Carl Jung dizia que não há tomada de consciência sem dor. Mas também dizia que o sofrimento desnecessário desaparece quando você deixa de resistir ao que aconteceu e começa a integrá-lo. Hoje vamos deixar de resistir. Hoje vamos iluminar o que ainda dói. E nesse ato, você encontrará uma nova forma de caminhar pela vida, mais livre, mais forte, mais você. Este vídeo está cheio de valor. Não porque te diga o que pensar, mas porque te convida a pensar contigo, a dialogar com o que você foi, a se dar permissão para chorar se for necessário, mas também para celebrar quando se reconhecer pela primeira vez em muito tempo. E isso vale mais do que qualquer outro tipo de sucesso. Te proponho algo. Não o escute com a mente. Escute com a alma. Não se apresse em entender tudo. Simplesmente fique aqui. Permaneça. Sinta. Respire. Permita-se escutar a história que você mesmo esqueceu de contar. Porque sua história precisa ser ouvida, mesmo que seja só por você. As palavras que você vai escutar aqui não buscam que você aponte culpados, mas que recupere sua responsabilidade emocional. Não querem te vitimizar, querem te dar ferramentas. Porque quando você entende por que reage como reage, começa a ter opções. E aí, exatamente aí, nasce sua liberdade. Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós se manifesta fora como destino. Ou seja, o que você não cura, você repete. E se não repetir você, herdam seus filhos, seus parceiros, seus vínculos. Por isso, este vídeo não é só por você. É por quem te rodeia. É pelas versões futuras de você que merecem uma vida mais leve. Pode ser que esse processo doa, mas não tema. A dor que cura é diferente da dor que destrói. A primeira limpa, transforma, ordena. E aqui, juntos, vamos atravessar essa dor com amor, com consciência, com compaixão, para que quando você olhar para trás, possa dizer: está curado, porque finalmente entendi. Curar a infância não é esquecer, é lembrar com consciência, é olhar para a criança que você foi e dizer a ela: você não está mais sozinha, agora eu te cuido. E isso, embora pareça pequeno, pode mudar sua vida inteira, porque quando a criança interior se sente vista, o adulto pode finalmente descansar. Quando você terminar este vídeo, não só terá entendido como curar as feridas da sua infância, também terá aprendido a honrar o que viveu
sem que isso continue te condicionando. Aprenderá a soltar sem esquecer, a perdoar sem justificar, a se reconstruir sem perder sua essência. Carl Jung afirmou: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é a bússola com a qual vamos percorrer este caminho. Porque muitas das decisões que tomamos hoje, os vínculos que escolhemos, as emoções que transbordam sem explicação, são expressões de partes de nós que continuam agindo a partir de um canto inconsciente, sem terem sido reconhecidas nem curadas. Curar as feridas da infância, segundo Jung, começa por trazê-las à luz da consciência. A primeira grande ferida que exploraremos é a do abandono. Esta pode ter surgido não só pela ausência física de uma figura parental, mas também pela ausência emocional. Um pai ou uma mãe pode estar presente e ainda assim não nos ver, não nos escutar, não se conectar com nossas necessidades internas. Jung nos ensinou que a criança que não foi vista em sua essência cresce sentindo que deve fazer algo para merecer amor. Essa é a raiz de muitas relações codependentes na idade adulta. Faça este exercício agora mesmo, feche os olhos por um instante e lembre-se de uma situação na sua infância em que você precisou de consolo e não o recebeu. Quantos anos você tinha? Onde você estava? O que você precisava dizer? Permita-se sentir esse momento, sem se julgar. Depois, escreva nos comentários ou no seu caderno pessoal: hoje reconheço que eu precisava de... E complete a frase. Esse exercício abre a porta para o diálogo com sua criança interior. Outra ferida profunda é a da humilhação. Isso ocorre quando, durante nossa infância, fomos expostos, comparados, ridicularizados ou castigados por mostrar vulnerabilidade, por chorar, por ter medo, por pedir atenção. Jung dizia: a alma sofre quando é obrigada a negar sua natureza. Cada vez que nos ensinaram que sentir era ruim, uma parte da nossa alma se fragmentou. Curar essa ferida implica recuperar a dignidade que nos foi tirada quando mal estávamos aprendendo a ser. A ferida da traição nasce quando uma figura que deveria nos proteger quebrou nossa confiança. Pode ser uma promessa não cumprida, um segredo traído ou até mesmo um gesto que quebrou nossa segurança emocional. Jung explicava que a sombra se constrói com aquelas experiências que reprimimos para não sofrer, e a traição muitas vezes obriga a criança a reprimir seu desejo de confiar. Na idade adulta, isso se manifesta como hipercontrole, desconfiança crônica e dificuldade para delegar. Pergunte-se: você lembra de alguma promessa que te fizeram e que nunca foi cumprida? Que parte de você morreu naquele dia? Escreva uma carta sem enviar para essa pessoa, como se você tivesse 5 anos novamente. Não pare para pensar. Apenas escreva. Depois de terminá-la, leia-a em voz alta. Permita-se chorar se precisar. Essa carta não é para o outro, é para você. É sua forma de se dizer que o que você viveu foi real. A quarta ferida é a da injustiça. Esta surge quando o ambiente foi autoritário, frio ou inflexível. Quando nos exigiram ser perfeitos. Quando não nos permitiram falhar, brincar, errar sem castigo. Jung dizia: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão muitas vezes começa na infância, quando somos obrigados a reprimir o espontâneo e natural, para nos encaixarmos em moldes que nunca foram nossos. Às vezes, a ferida não tem uma cena específica, é difusa, está feita de pequenas omissões, de olhares que não estavam lá, de abraços que não chegaram. Jung falava da criança divina que todos carregamos dentro de nós. Mas essa criança divina, quando não é nutrida, se torna uma figura esquecida, sepultada pelo adulto funcional que sorri por fora e chora por dentro. Curar significa voltar a buscá-la, tirá-la do exílio e perguntar: o que você precisa de mim hoje? Faça isso agora. Procure uma fotografia sua da infância.
Olhe para ela por alguns minutos. Observe seus olhos, sua postura, sua energia. Depois, escreva no seu caderno ou nos comentários: hoje, eu te prometo que... E complete essa promessa com o que você precisa se dar: tempo, respeito, descanso, cuidado, amor. É um pacto. E os pactos consigo mesmo, quando honrados, começam a reparar o que os outros quebraram. A quinta ferida é a negação da individualidade. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, essa jornada da alma rumo à sua autenticidade. Mas muitos de nós crescemos em ambientes onde ser diferente era punido, onde nossas ideias eram invalidadas, onde nossa criatividade era corrigida antes de florescer. E o que fizemos então? Nos adaptamos. Fomos o que esperavam. E nesse ato, perdemos nossa forma. Pense agora. Quais coisas você fazia quando criança que depois abandonou para agradar aos outros? Você desenhava? Sonhava com algo? Tinha ideias estranhas que te fizeram calar? A criança que foi obrigada a se encaixar se torna o adulto que esquece quem é. E Jung foi claro: ser você mesmo é o mais aterrorizante e também o mais libertador que você pode fazer. Recuperar essa essência é parte do processo de cura. Muitos adultos carregam hoje uma angústia crônica que não conseguem explicar. Dormem mal, sentem-se vazios, temem ser abandonados sem razão aparente. E sabe por quê? Porque sua criança interior ainda está esperando que a resgatem. Jung dizia que curar não é mudar o passado, é ressignificá-lo. E ressignificar é voltar, observar com olhos novos e decidir agir diferente. Vamos fazer algo agora. Quero que você feche os olhos e visualize uma sala vazia. Dentro dela está a criança que você foi. Ela está sentada, esperando. Aproxime-se em sua mente. Sente-se ao lado dela. Não diga nada. Apenas a abrace. Diga com sua presença: estou aqui. Essa simples imagem pode abrir um canal emocional tão profundo que a mera visualização se torna um ato reparador. Faça isso todas as noites durante 7 dias. Observe como muda sua forma de falar consigo mesmo. Jung não nos ensinou a curar de forma linear. Ele falava de ciclos, de símbolos, de sonhos, de olhar além do comportamento visível para encontrar a verdade por trás da máscara. Porque sim, todos usamos máscaras. E muitas vezes, essas máscaras são heranças da infância. A do forte, a do engraçado, a do perfeito, a do salvador. Mas o que há por trás dessa máscara? Quando você consegue tirar essa máscara por um momento e se permitir ser você, vulnerável, confuso, autêntico, algo dentro de você descansa. E nesse descanso, começa a cura. Curar não é fazer mais. É soltar o esforço de ser o que você nunca foi. Jung dizia que cada um de nós deve encontrar seu próprio caminho. E por isso, o que te oferecemos aqui não são receitas, são ferramentas, convites, portas. Mas a decisão de entrar é sua. E cada porta que você atravessa te leva um pouco mais perto de você. Agora quero que você faça este exercício nos comentários. Complete a frase: hoje decido deixar de carregar com. E escreva aquilo que já não te pertence. Expectativas alheias, culpas herdadas, máscaras impostas, traumas que não são seus. Escrevê-lo é o primeiro passo para soltá-lo. Cada ferida que você traz desde sua infância pode se tornar uma fonte de poder, se você decidir atravessá-la com consciência. Jung o explicou de forma magistral. Não há transformação sem dor. Mas também disse: o encontro consigo mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Você está aqui porque está pronto. Talvez não soubesse, mas está. Pronto para deixar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E este vídeo é só o começo. As feridas da sua infância não te definem. Elas te revelam. E quando você aprende a vê-las com clareza, elas deixam de te controlar. Tornam-se parte da sua história, não da sua prisão.
Se este vídeo te comoveu, se algo dentro de você despertou, deixe nos comentários a frase: "Hoje decido abraçar minha criança interior". Faça isso com orgulho, com força. Que esse comentário não seja apenas uma frase, que seja sua declaração de início, seu grito de consciência, seu primeiro passo rumo à liberdade emocional. Carl Jung sabia que a alma humana não se curava com teorias, mas com símbolos. Por isso, introduziu o conceito do si mesmo como uma totalidade que vai muito além do ego. Curar as feridas da infância para Jung não significava simplesmente se sentir bem, mas integrar as partes fragmentadas da alma em uma única consciência unificada, onde já não há divisão entre o que você é e o que você acha que deveria ser. O que dói não é só o que nos fizeram, mas o que decidimos que isso significava sobre nós. Uma criança que foi abandonada não sente apenas dor pela ausência, mas gera uma conclusão: não valho o suficiente para que fiquem. Essa interpretação se instala como uma verdade interna e, a partir daí, constrói vínculos futuros. Jung insistia que a verdadeira cura não era apenas emocional, era cognitiva e simbólica. É questionar o que acreditamos sobre nós mesmos por causa do que nos fizeram acreditar. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o do arquétipo da criança ferida. Ele não o via como uma simples metáfora, mas como uma realidade viva no inconsciente coletivo. Todos carregamos dentro de nós essa criança que um dia foi, que ainda sonha, que ainda espera, que ainda teme. E enquanto essa criança não for escutada, a ferida segue ativa, mesmo que o adulto se vista com trajes de sucesso ou máscaras de independência. Você já se perguntou por que se saboteia justo quando algo vai bem? Por que se afasta de quem te ama? Por que foge quando alguém se aproxima demais? Jung explicaria assim: porque sua criança interior ainda não acredita que o amor é seguro. Porque a ferida não entendeu que já não é necessário se proteger. O inconsciente não obedece ao tempo, obedece à emoção não resolvida. Por isso repetimos padrões, não por teimosia, por lealdade ao trauma. Freud, embora tivesse uma visão mais centrada na sexualidade infantil, também compreendeu que os primeiros anos eram determinantes. Mas Jung foi além. Ele não só analisou os eventos, mas o que eles simbolizavam. Ele dizia que o sintoma é a linguagem da alma quando ela não foi escutada. Então, sua ansiedade, seus medos, suas reações desproporcionadas não são falhas, são mensagens. E se você os escuta, eles te libertam. Quando você começa a olhar para dentro, começa a descobrir que muitas das suas emoções mais fortes não são adultas, são emocionais, mas de outra época. São o eco de uma emoção que ficou presa em um corpo pequeno, em uma memória sem palavras. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos na consciência se torna destino. Por isso, a infância não termina até que seja olhada. A ferida da infância tem um aliado silencioso: o complexo. Jung desenvolveu o conceito de complexos emocionais para explicar por que certas situações nos disparam com tanta intensidade. Não é só que alguém não te escute, é que, quando não te escutam, ativa um complexo de invalidez que ficou fixado na sua infância. O adulto sente a rejeição do presente, mas quem reage é a criança do passado. Alfred Adler, colega e depois dissidente de Freud, também reconheceu que a infância gera roteiros de vida. Para Adler, a inferioridade percebida na infância nos leva a construir um estilo de vida compensatório. Por isso, muitos buscam ser bem-sucedidos não por amor próprio, mas para tapar uma ferida de desvalorização. Jung diria que esse sucesso sem a integração da criança interior se torna vazio, porque o externo nunca cura o que foi danificado por dentro. Winnicott trouxe algo essencial. A criança não precisa de uma mãe perfeita, precisa de uma mãe suficientemente boa. Isso significa que as feridas não vêm só de grandes traumas, mas de ausências emocionais repetidas,
de uma falta de conexão autêntica. Muitas pessoas sentem culpa por terem tido uma boa infância e, ainda assim, carregarem feridas profundas. Jung te diria: não importa o que aconteceu, mas como sua alma interpretou isso. Jung também nos presenteou com o conceito do processo de individuação, uma rota que começa quando você decide deixar de ser o que esperam de você e começa a ser você mesmo. E esse caminho passa, inevitavelmente, por curar a criança interior, porque você não pode construir uma identidade sólida sobre fragmentos não integrados. O adulto real nasce quando a criança ferida é escutada e transformada em fonte de sabedoria. Um dos momentos mais impactantes do trabalho interior ocorre quando deixamos de culpar. Quando já não se trata de buscar culpados fora, mas de recuperar o poder dentro. Jung dizia: a culpa não é transformadora, mas a responsabilidade sim. É aí que você deixa de viver a partir da ferida e começa a viver a partir da escolha. Curar é esse momento em que, sem justificar o passado, você decide que seu futuro te pertence. A ferida mais silenciosa é a que se esconde atrás do "tudo está bem". Aqueles que aprenderam a sobreviver sendo os fortes, os responsáveis, os maduros. Mas, por trás desse personagem, muitas vezes há uma criança que se sentiu obrigada a carregar o peso dos outros. Jung chamava isso de inflação do ego, uma máscara de fortaleza que encobre uma carência. E essa máscara, cedo ou tarde, se quebra se não for curada. Um dos exercícios mais potentes para isso é se olhar no espelho todas as manhãs e dizer em voz alta: já não preciso provar nada para merecer amor. No início, parecerá absurdo, mas repita, porque seu subconsciente precisa se reprogramar. Precisa ouvir o que nunca escutou. Precisa deixar de viver condicionado por feridas que já não correspondem a quem você é hoje. Jung era um visionário porque não dividia o ser humano em pedaços. Ele entendia que corpo, mente, emoções, símbolos e espiritualidade formam uma totalidade. Por isso, curar a infância não é só entender o que aconteceu, é reintegrar as partes perdidas da alma, voltar a sonhar, voltar a brincar, voltar a dizer o que se calou, voltar a sentir sem medo. E sabe de uma coisa? Não é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 60 anos. A criança interior não tem idade. E enquanto ela estiver ferida, te pedirá ajuda de 1000 formas. Com relações destrutivas, com insatisfação crônica, com angústia sem causa aparente. Mas se você decidir escutá-la, se decidir tomá-la pela mão, a vida começa a se mover em outra direção. Jung também falava dos sonhos como a linguagem da alma. Muitas vezes sonhamos com crianças perdidas, com casas velhas, com caminhos sem saída. E se esses sonhos fossem mensagens da criança que você foi? E se em vez de ignorá-los, você começasse a escrevê-los, a dar-lhes forma, a falar com eles? Curar também é interpretar sua vida como um símbolo, não só como uma sequência de eventos. A infância deixa códigos internos. E Jung acreditava que a arte, o desenho, a escrita eram ferramentas de canalização. Quando foi a última vez que você pintou sem se julgar, que escreveu sem se corrigir? Faça isso. Não para mostrar a ninguém, para falar consigo mesmo. Porque às vezes, a voz da criança não sai em palavras, mas em cores, em formas, em símbolos que escapam ao julgamento do adulto. O que mais nos dá medo, muitas vezes, não é lembrar a ferida, mas o que fizemos para sobreviver a ela. As máscaras que adotamos, as formas de fechar o coração, as atitudes que hoje nos afastam do que desejamos. Mas Jung dizia: conhecer-se a si mesmo é aceitar que somos luz e sombra. Curar não é se tornar alguém melhor, é aceitar tudo o que você é, até o que quis esconder. Você não tem que continuar arrastando a história que te contaram. Pode escrever uma nova. Mas para isso, deve parar, olhar para trás e falar com essa parte de você que ainda chora em silêncio.
porque o adulto funcional não pode avançar se a criança interior ainda grita. Jung disse claramente: o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem você realmente é. E isso, em essência, é esse processo. Uma volta para casa. Um abraço ao passado. Não para ficar lá, mas para resgatar o que você esqueceu. Sua ternura, sua espontaneidade, sua autenticidade, sua capacidade de amar sem medo. Quando você cura a criança que foi, começa a habitar a vida com mais profundidade. E isso é liberdade. Muitas vezes, por trás da adição à aprovação, esconde-se uma criança que só queria que seus pais a vissem e a reconhecessem. Essa necessidade, quando não resolvida, se torna uma busca constante por validação externa. Jung o explicou magistralmente. O ego se torna uma construção vazia se não estiver enraizado no si mesmo. O que você busca fora, se não cultivar dentro, vira dependência emocional. Nas relações, essas feridas se manifestam com força. Você se apega rápido demais, ou se afasta quando se sente amado, ou repete vínculos com pessoas frias, controladoras ou inacessíveis. Não é por acaso. Você está repetindo inconscientemente os vínculos da sua infância para tentar resolver o que não conseguiu na época. Jung chamou isso de eterno retorno do trauma não curado, um ciclo que só se rompe com consciência e compaixão profunda por si mesmo. É imprescindível diferenciar entre a compreensão intelectual da ferida e sua integração emocional. Muitas pessoas podem explicar seu passado, mas ainda reagem como se o estivessem vivendo. Jung acreditava que a verdadeira mudança ocorre quando o corpo e a alma se sentem seguros para soltar a armadura. E essa segurança não vem de entender tudo, mas de começar a confiar em si mesmo a partir do presente. A ferida também se esconde no corpo. Jung foi um dos primeiros a sugerir que o inconsciente se expressa não só nos sonhos, mas também nos sintomas físicos. Dores crônicas, fadiga inexplicável, problemas digestivos ou insônia podem estar ligados a emoções reprimidas desde a infância. Por isso, a cura real deve incluir também a atenção ao corpo, como contenedor de memórias emocionais não resolvidas. Nas decisões que você toma, também fala sua criança interior. O trabalho que você escolhe, o parceiro com quem se vincula, a forma como lida com seu dinheiro ou seu tempo, tudo isso está tingido pela sua história interna. Quando você toma decisões a partir da ferida, age por medo. Mas quando as toma a partir da sua consciência integrada, começa a construir uma vida baseada na sua essência, não nas suas carências. Existe uma ferida silenciosa que poucos reconhecem: a de não ter sido escutado. Quando, na infância, suas ideias, suas emoções ou suas perguntas foram ignoradas, você cresceu com a sensação de que o que pensa não importa. Na idade adulta, isso se manifesta como insegurança ao falar, medo do julgamento ou necessidade de justificar tudo. Jung falava da castração do pensamento autêntico como uma das feridas mais duras para essa evolução da alma. Muitos adultos repetem a voz dos pais em suas mentes, sem nem perceber. Essa voz crítica, perfeccionista, dura ou invalidante se torna parte do diálogo interno. E às vezes, o que você precisa não é mais motivação, mas mudar essa voz. Substituí-la por uma interna que te acompanhe com ternura. Jung ensinou que o ego não deve ser aniquilado, mas educado. E essa reeducação começa mudando como você fala consigo mesmo. Não podemos esquecer a importância do brincar na infância. Quando uma criança não pôde brincar, porque tudo era obrigação, exigência ou medo, o adulto que surge daí costuma ter dificuldades para desfrutar, para descansar, para rir sem culpa. Jung considerava o brincar como uma via direta ao inconsciente, uma forma de expressão livre, onde a alma se mostra sem filtros. Voltar a brincar não é imaturo, é terapêutico. Na arte também se esconde uma medicina ancestral. Jung valorizava profundamente a arte espontânea como canal de cura. Desenhar sem julgar, pintar sem buscar perfeição, escrever sem forma.
deixar que a sombra tome forma no papel e, ao vê-la fora, perca poder dentro. Essa é a alquimia que acontece quando você dá expressão ao que antes só habitava na escuridão. Há pessoas que se sentem culpadas por terem feridas. Acham que, se seus pais foram bons, então não deveriam se sentir mal. Mas Jung deixou claro: ninguém escapa às feridas, porque ninguém escapa ao processo de individuação. Mesmo os ambientes mais amorosos deixam vazios. Não porque sejam cruéis, mas porque os seres humanos não são perfeitos. A ferida nem sempre é culpa de alguém, mas sempre é responsabilidade de quem a carrega. O medo de ser abandonado, de não ser suficiente, de falhar, não são sinais de fraqueza. São partes humanas que todos compartilhamos. O que faz a diferença é como você se relaciona com esses medos. Jung dizia que o coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Curar não é se tornar invulnerável, é se tornar real. Os recuerdos reprimidos nem sempre voltam como imagens. Às vezes, voltam como atitudes, como bloqueios, como emoções intensas sem causa aparente. Jung ensinou que o inconsciente não esquece, só espera o momento certo para mostrar o que foi ocultado. Se você está tendo emoções que não entende, é muito provável que sua alma esteja te pedindo para olhar onde antes você evitou ver. A espiritualidade foi outro pilar na visão de Jung. Não uma religião imposta, mas uma conexão profunda com o significado. Quando uma pessoa cura suas feridas, muitas vezes experimenta um renascimento espiritual, porque no fundo, a alma não busca só bem-estar, busca sentido. E dar sentido à sua dor, à sua história, à sua vida, é uma das formas mais elevadas de curar. No fundo de cada ferida, há uma pergunta não respondida: sou suficiente? E a maioria dos nossos comportamentos adultos tenta responder isso de 1000 formas, trabalhando demais, buscando amor, evitando rejeição. Mas essa resposta não vem de fora. Jung te diria que só quando você se enfrenta cara a cara pode finalmente dizer: sou suficiente porque me aceito com tudo o que sou. Há algo profundamente poderoso em chorar pelo que te faltou. Não é fraqueza, é rendição consciente. Jung valorizava o choro como uma forma de purificação da alma, porque o que se chora, se solta, e o que se solta, deixa espaço. Não reprima suas lágrimas. Elas são água que limpa as raízes emocionais para que você possa crescer. Quando você se permite olhar suas feridas com compaixão, começa a entender também as feridas dos outros. A empatia nasce do autoconhecimento. Jung dizia que quem não se conhece projeta, e assim transforma suas próprias feridas em julgamentos sobre os outros. Mas quando você se conhece, quando se abraça, começa a ver o outro não como inimigo, mas como espelho. Uma das sinais de cura é que você deixa de buscar culpados. Já não importa quem teve a culpa. Importa quem tem o poder agora, e esse poder é seu. Sua história não precisa mudar para que você cure. Você pode mudar a forma como a carrega, e isso, em si mesmo, já é liberdade emocional. Se você pudesse dizer uma única frase à criança que você foi, qual seria? Tire um momento. Respire. Escute dentro. Escreva. Diga-a em voz alta. Que essa frase se torne um mantra, porque essa voz será o guia da sua alma adulta. Jung dizia claramente: a alma cura quando o adulto se torna o protetor que a criança precisava. No amor próprio há uma energia silenciosa que transforma, mas não um amor próprio superficial. Falamos do amor próprio que nasce de se olhar por inteiro, sem negar nada, que diz: sim, me feriram. Sim, às vezes caio, mas aqui estou, vivendo, aprendendo, reescrevendo minha história. E isso é mais poderoso do que qualquer conquista externa. Carl Jung sustentava que, dentro de cada um de nós, habita uma ferida primária que se forma quando deixamos de ser quem somos para nos tornarmos o que o ambiente precisava que fôssemos. Esse ponto de fratura emocional é tão profundo
que muitas vezes deixamos de escutar a voz interna para seguir uma versão emprestada da nossa identidade. Curar, segundo Jung, é o ato sagrado de voltar a essa voz esquecida e dizer: você pode falar de novo. Quando falamos de curar, não se trata de corrigir a criança que você foi, mas de escutar o que ela não pôde dizer. Você lembra de algum momento na sua infância em que sentiu que não podia ser você? Uma ocasião em que se expressar foi punido ou ignorado. Jung nos diria que essa experiência ainda vive no seu inconsciente e que até que você a enfrente, ela continuará colorindo sua forma de se relacionar, de se expressar e de confiar. Comente abaixo se você se identifica com isso. Hoje escolho me expressar com liberdade. Jung introduziu a ideia de que a alma precisa de símbolos para curar. Por isso, muitos dos bloqueios emocionais não se resolvem com lógica, mas com imagens internas, com metáforas, com rituais pessoais. Algo tão simples como desenhar a casa em que você cresceu, ou escrever uma carta ao seu eu de 5 anos, pode abrir canais de cura que anos de silêncio nunca conseguiram. Não subestime o poder dos seus símbolos. Seus sonhos, suas memórias, seus gestos cotidianos são as chaves para liberar sua história emocional. Uma das feridas mais duras é a da criança que sentiu que precisava salvar seus pais. Jung explicou que muitos adultos vivem com o peso de terem sido os mediadores da dor de seus cuidadores. Quando uma criança vê sua mãe chorar, ou seu pai descontrolado, muitas vezes assume inconscientemente o papel de protetor. Isso gera uma ferida de sacrifício silencioso. E curar implica dizer: já não sou responsável pela dor dos outros. Comente se isso ressoa com você. Hoje libero a carga que não era minha. Há uma frase de Jung que diz: o encontro consigo mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Essa frase nos lembra que curar a infância nem sempre será compreendido pelos outros. Alguns vão rir, outros não vão entender, mas você não está aqui para agradar, está aqui para curar. E essa jornada, embora às vezes solitária, é o que te torna alguém profundamente livre, autêntico, corajoso. Você não está sozinho, esta comunidade caminha com você. Um dos aportes mais transformadores de Jung foi a ideia do processo de individuação. Esse caminho em que uma pessoa deixa de se identificar com suas máscaras e começa a integrar sua totalidade. Não é um destino, é um trajeto. E curar as feridas da sua infância é a primeira porta desse trajeto. Quando você vê suas feridas como portais para a sua essência, algo muda. Você deixa de fugir e começa a se escutar com compaixão. É aí que a alma começa a ir a despertar. Muitas pessoas sentem que curar é egoísta, que olhar para dentro é uma perda de tempo diante das demandas do mundo. Mas Jung dizia que nada externo pode te dar o que você não se deu primeiro. Porque uma pessoa que não curou suas feridas projetará sua dor nos outros. Mas quem se reconciliou com sua história se torna uma fonte de paz para seu entorno. Comente com força: curar minha infância é o ato mais generoso que posso fazer por mim e pelos outros. Você sabia que, segundo Jung, muitas decisões de vida são guiadas por uma parte inconsciente que ainda tenta te proteger da dor da infância? Ele chamava isso de guardião do umbral. É essa parte de você que saboteia suas relações, que te impede de confiar, que te mantém em alerta. Não é sua inimiga, é uma versão antiga de você que ainda não sabe que você já está seguro. Falar com esse guardião interior, com respeito, é uma das práticas mais profundas que você pode fazer. Escreva para ele: obrigado por me proteger. Agora eu assumo o controle. Jung acreditava que cada pessoa carrega um mapa interno que guia seu processo de cura. Esse mapa não está em nenhum livro, nem em nenhuma receita alheia. Está nos seus sonhos, nas suas emoções, nos momentos que mais te machucaram. Curar a infância é percorrer esse mapa passo a passo, com coragem. E você não precisa entender tudo. Só precisa dar o primeiro passo. E se você chegou até aqui, já o deu. Agora comente: sigo o mapa da minha alma rumo à cura. Para fechar esta parte, te peço que tire um momento para respirar e sentir isso com o coração. Você não está quebrado. Você está em processo. Você está desperto.
Você está escolhendo um caminho que poucos se atrevem a percorrer, e isso te torna alguém extraordinário. Jung dizia que só quando tocamos o fundo começamos a descobrir o ouro que há na nossa sombra. Então, se hoje você está sentindo, chorando, remexendo memórias, você não está se perdendo. Você está se encontrando. Há um momento na vida em que, sem saber como, você sente que o externo já não faz sentido se o interno continua em ruínas. Aí começa o verdadeiro despertar. Esse instante sagrado em que você percebe que não se trata de mudar o mundo, nem os outros, mas de reconstruir a relação consigo mesmo, desde a raiz. Jung sabia. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que curou seu passado e decidiu caminhar a partir da sua totalidade interior. Quando a criança interior foi negada, reprimida ou ignorada, o adulto que surge carece de uma identidade sólida. Move-se segundo a expectativa, adapta-se por medo da rejeição, anula-se para pertencer. Erik Erikson, um dos pilares do desenvolvimento psicossocial, nos ensinou que, se na infância não se constrói uma base de confiança, segurança e amor, as etapas seguintes se erguem sobre alicerces frágeis. Curar, então, não é voltar atrás, é reforçar esses alicerces com consciência para que o adulto possa se sustentar. Os vínculos afetivos da infância, especialmente a qualidade do apego, determinam em grande medida como nos relacionamos na vida adulta. John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que, quando os cuidadores não são emocionalmente consistentes, a criança internaliza uma sensação constante de ameaça ou abandono. E o que o adulto faz depois? Reproduz esse padrão. Busca segurança onde não há. Torna-se ansioso, evasivo ou hiperindependente. Jung, em sintonia com isso, diria que é preciso observar esse padrão, não puni-lo. Integrá-lo, compreendê-lo e transformá-lo. As crianças que foram emocionalmente invalidadas, mesmo tendo comida e teto, crescem com um vazio difícil de nomear. Alice Miller chamou isso de a tragédia da criança dotada. Esse pequeno ser humano que intui demais, que capta o estado emocional dos pais, que aprende a cuidar sem ter sido cuidado. Essa criança cresce e geralmente se torna o adulto que todos admiram, menos ele mesmo. E curar, nesse caso, é aprender a se dar o que nunca recebeu, sem culpas. Um dos sintomas mais comuns das feridas infantis é o autossabotagem. Quando você está prestes a conseguir algo valioso, aparece o medo, a dúvida, o impulso de desistir. Por quê? Porque o inconsciente acredita que você não merece. Jung relacionava isso à sombra, essa parte de você que guarda o negado, o ferido, o excluído. Se você não fizer as pazes com sua sombra, ela agirá sem sua permissão, como um marionetista invisível. O verdadeiro poder nasce quando essa sombra se torna sua aliada, não sua inimiga. Donald Winnicott falava de algo profundamente belo: o verdadeiro eu e o falso eu. O verdadeiro eu é espontâneo, vital, autêntico. O falso eu é uma couraça que se constrói para sobreviver a um ambiente emocionalmente hostil. O problema é que muitos adultos vivem toda a vida a partir desse falso eu. Relacionam-se a partir daí, trabalham a partir daí, amam a partir daí. E um dia, colapsam. A cura ocorre quando você para, respira e começa a recuperar o genuíno em você. A criança interior não precisa que você lhe dê respostas complexas. Ela precisa que você a veja, que a escute, que esteja aí. Virginia Satir, terapeuta familiar, dizia que o contato humano essencial é ser visto, ouvido e validado. Quando você começa a fazer isso consigo mesmo, algo muda. A ansiedade diminui. O corpo descansa. A culpa se dissolve. Porque a parte de você que foi esquecida finalmente se sente segura. Há uma ideia poderosa de Jung que pode te quebrar e ao mesmo tempo te reconstruir. Só aquele que olha para dentro desperta. Porque olhar para dentro é ver tudo. O que você ama e o que esconde. O que deseja e o que teme. E nem todos estão prontos para isso. Mas você está. Você está aqui. Você está lendo isso.
Você está permitindo que a verdade entre, mesmo que doa. E isso já é uma forma de cura. Abraham Maslow, em sua famosa pirâmide de necessidades, colocou na base a segurança, o amor e a pertença. Mas como você constrói a autorrealização se essas bases estão fraturadas? O problema é que muitos tentam chegar ao topo correndo, sem terem curado o chão que pisam. Jung diria assim: você não pode chegar ao cume se não descer primeiro as suas raízes. Curar a infância é descer as raízes e limpá-las com paciência, mesmo que o mundo só aplauda os frutos. Muitos repetem a frase "eu sou assim", sem se questionar se esse assim é uma escolha ou uma proteção. Você é realmente frio? Ou aprendeu a não precisar para não ser ferido de novo? Você é realmente forte? Ou está exausto de sustentar tudo para que ninguém te veja vulnerável? Jung diria que, enquanto você não reconhecer a origem das suas defesas, não saberá quem você é de verdade. E esse descobrimento, embora doloroso, é a liberdade que você tanto busca. No coração da maioria das feridas, há um mandato invisível. Não seja você. Não sinta tanto. Não fale assim. Não ria alto. Não sonhe isso. E você obedeceu. Porque era criança, porque precisava pertencer. Mas agora, como adulto, você pode quebrar esse feitiço. Pode escolher ser você, mesmo que tudo tremesse. Como diria Jung, a autenticidade é uma forma de rebelião sagrada. Os sonhos, para Jung, eram a via mais direta ao inconsciente. Curar a infância implica também escutar o que você sonha. Você aparece perdido, pequeno, confuso, sendo procurado por alguém? Talvez seja sua alma te dizendo que é hora de se resgatar. Escreva seus sonhos. Leia-os em voz alta. Não tente entendê-los. Deixe que eles te falem. Porque muitas vezes a criança interior te chama de lá. Quando sentimos que não temos um lugar seguro no mundo, é porque esse lugar seguro não foi construído internamente. Jung dizia que o si mesmo é esse centro sagrado ao qual você sempre pode voltar. Não importa o que aconteça fora. Curar não é escapar do mundo. É criar um lugar interno onde você possa habitar sem medo, sem julgamento, sem abandono. O corpo também guarda o que a alma calou. Jung sabia. Embora em seu tempo a psicossomática fosse apenas intuída, hoje sabemos. O corpo expressa o que não foi liberado. O estômago aperta o que não foi digerido. A garganta prende o que não foi dito. A pele reflete a rejeição própria. Por isso, curar a infância é também reconectar-se com o corpo, escutá-lo, respirar, habitar com amor. Viktor Frankl, criador da logoterapia, escreveu: o homem está disposto a suportar qualquer como, se tiver um porquê. Aplicado às nossas feridas, isso significa que podemos atravessar a dor se encontrarmos sentido. E Jung concordava. A cura não é só alívio, é transformação com propósito. Sua dor pode se tornar sabedoria, sua história, serviço. Sua ferida, caminho. Quando a criança interior se sente amada pelo adulto que você é hoje, a vida fica mais leve. As relações deixam de ser campos de batalha. As emoções param de ser inimigas. Seus erros se tornam mestres. E sua história, que antes pesava, vira testemunho. Jung diria que nesse momento você cruzou um umbral sagrado, o da sua verdadeira vida interior. Por trás do perfeccionismo, muitas vezes, há uma criança que só queria a aprovação, que acreditou que, se fizesse tudo certo, ninguém a abandonaria. Jung identificou esse padrão como uma dissociação do eu real. A criança se torna um personagem para sobreviver. O adulto vive exausto de atuar. Curar significa se permitir ser imperfeito sem medo. Ser amado por ser, não por fazer. Quando você começa a se dar o que não recebeu, quebra uma corrente ancestral. Não é só por você. É pelas gerações que te precederam e pelas que virão. Jung dizia que a alma não é individual. Está conectada a um inconsciente coletivo. Curar sua infância tem um impacto silencioso, mas poderoso em todo o seu linhagem. Começa com você, mas não termina com você. Se você chegou até aqui, não é por acaso.
É sua alma batendo à porta. É sua criança interior dizendo: já é hora. Já é hora de viver diferente, de respirar sem medo, de amar sem máscaras, de se construir a partir da compaixão. Carl Jung estaria orgulhoso de você, porque você está fazendo o trabalho mais difícil, mas também o mais importante: se reunir consigo mesmo. A ferida emocional não é um defeito que deve ser corrigido, é um chamado a olhar para dentro. Carl Jung o compreendeu com uma profundidade quase espiritual. Para ele, cada sintoma, cada medo, cada relação fracassada, cada autossabotagem interna é uma flecha que aponta para uma parte da alma esquecida. E quando temos a coragem de olhar para onde dói, então começamos a nos curar. Não a partir do julgamento, mas da luz. Por trás do medo da rejeição, muitas vezes se esconde uma história de desapego precoce. Jung dizia que toda emoção não escutada se torna destino. O que isso significa? Que se você não olhar para sua ferida, ela falará por você quando você estiver diante de alguém que ama, quando tiver que tomar decisões importantes, quando estiver sozinho e não souber por que se sente vazio. A emoção não resolvida não evapora, ela se disfarça de decisões. Na infância não aprendemos só a falar ou andar, aprendemos também a sentir. E se você cresceu em um ambiente onde as emoções não eram validadas, é provável que hoje tenha uma relação distante ou caótica com elas. Jung propunha integrar a emoção como um símbolo da alma. Sentir não é um problema, é uma bússola. E se você se atrever a sentir, começará a se orientar por dentro. Um dos exercícios mais impactantes na terapia junguiana é o diálogo com as partes internas. Imaginar que você fala com sua criança ferida, com sua sombra, com seu protetor. Não é um jogo mental, é uma restauração da alma, porque dentro de você há muitas vozes, e até que você converse com elas, uma parte de você continuará governada por uma versão quebrada que precisa de atenção. Muitas pessoas vivem com uma sensação de impostor, como se estivessem fingindo ser adultos, fingindo ter a vida resolvida. E isso tem uma raiz profunda. Na infância, elas não se sentiram emocionalmente sustentadas. Aprenderam a atuar, a fingir força, a simular segurança. Jung dizia que a máscara, ou persona, é necessária. Mas se você se casar com ela, você se perde. Curar é tirar a máscara quando você está sozinho e finalmente respirar como você mesmo. Nas feridas mais profundas, também está o núcleo da sua força. Jung afirmava que o ouro está na sombra. Não se referia a algo místico, mas a um processo psicológico real. Quando você entra no que teme, descobre seu poder. O que antes parecia insuportável agora se torna sua maestria. Por isso, as pessoas que curam sua infância não se tornam fracas, tornam-se sábias. É comum que na idade adulta você tenha dificuldades para colocar limites se foi uma criança que teve que se comportar bem para não causar problemas. Essa criança não aprendeu a dizer não, porque temia perder amor. Mas essa mesma criança agora vive dentro de um adulto que permite coisas que não deseja. Jung não só te diria para colocar limites, ele te diria para observar de onde você não os coloca. Porque o limite real se constrói quando você sabe que seu amor não depende de agradar. Há feridas que não são barulhentas, mas são constantes. Como a criança que cresceu em um lar onde não havia contato físico, onde ninguém a olhava nos olhos, onde ninguém perguntava como ela se sentia. Essa ausência, embora não seja abuso, deixa uma marca sutil, mas poderosa. A mensagem inconsciente de que ela não merece ser vista. Curar, nesse caso, é uma afirmação repetida 1000 vezes até que se torne carne. Eu mereço ser visto, escutado e amado. Jung não acreditava em soluções rápidas. Sabia que a alma tem seu ritmo, sua linguagem, sua profundidade. Por isso, seu método não era impor, mas acompanhar. Convidar você a olhar. Às vezes, curar uma ferida implica chorar o que você não chorou aos 7 anos. Ou gritar o que nunca pôde dizer aos 5, ou se abraçar como nunca fizeram aos 3. Isso não é regressão, é libertação. Quando você entende que suas feridas não são sinais de fraqueza, mas portas para sua autenticidade, sua relação com a dor muda.
você não a rejeita mais. Você a honra. Porque sabe que cada emoção sentida te aproxima mais de você. Curar a infância é, em essência, voltar para casa. E essa casa não é um lugar físico. É um estado interno onde você não precisa mais fingir para pertencer. As pessoas que se sentem responsáveis por tudo e por todos, muitas vezes, foram crianças que cresceram em lares caóticos. Aprenderam que seu valor dependia de ser úteis, de resolver, de se comportar bem. Mas a alma se cansa desse peso. Jung diria que é preciso devolver essa responsabilidade. Não como um ato de egoísmo, mas como um ato de amor próprio profundo. Porque você não pode curar enquanto continuar carregando o que não te pertence. A tristeza crônica, essa sensação de vazio constante, pode ter muitas formas. Às vezes é melancolia, às vezes ansiedade, às vezes vício em estímulos. Jung convidava a ver essa tristeza como um sinal da alma que quer ser escutada. Porque a alma não grita, sussurra. E se você não a escuta a tempo, seu sussurro se torna dor, mas se você para e escuta, ela começa a te falar com clareza. Para Jung, a individuação era o processo de se tornar quem você realmente é, além do que te ensinaram, além do que te exigiram. E esse processo não pode se completar se você deixar sua criança interior de fora, porque ela é a portadora da sua essência. A parte de você que ainda sabe brincar, rir, criar, amar sem condições. Se você a exclui, repete. Se você a integra, renasce. Por trás de uma raiva incontrolável, muitas vezes se esconde uma infância onde ninguém escutou sua dor. Onde cada vez que você chorava, mandavam você se calar. Onde suas necessidades eram vistas como incômodos. Essa repressão se torna raiva. Não é que você seja violento. É que ninguém te ensinou a canalizar. Jung explicaria assim: a sombra toma o controle quando você não a olhou com ternura. Não para justificar, mas para compreender e transformar. Uma ferida muito comum é a de ter sido o adulto emocional da família, sendo apenas uma criança. O que mediava, consolava, organizava. Essa criança cresce se sentindo responsável por tudo. Vive com ansiedade, com hipercontrole. Jung afirmava que o que você faz de forma extrema na idade adulta muitas vezes é a compensação do que faltou na sua infância. Curar é aprender a soltar esse papel. A confiar. A deixar de salvar a todos para finalmente começar a se cuidar. A falta de autoestima não é uma causa, é um sintoma. É a voz da criança que não foi celebrada, que não foi validada, que não foi nomeada em sua grandeza. Jung dizia que a alma floresce quando é reconhecida. Quando foi a última vez que você disse a si mesmo: estou orgulhoso de mim? Faça isso hoje, diante do espelho. Não importa se você não acredita ainda, continue repetindo. Porque sua alma precisa ouvir o que ninguém lhe disse. Muitos adultos vivem com uma sensação de desconexão constante. Não se encaixam, não se sentem em casa em lugar nenhum. Isso, muitas vezes, é reflexo de uma infância onde não houve um espaço emocional seguro. Jung chamava isso de nostalgia da alma. E a única forma de preencher esse vazio não é encontrar o lugar perfeito fora, mas criar esse lugar dentro. Um santuário interno. Um refúgio feito de amor próprio. O verdadeiro perdão não é justificar o que te fizeram. É se libertar do papel de vítima. Jung dizia que perdoar é soltar a identificação com o trauma. Não porque não doa, mas porque você não quer mais viver a partir daí. O perdão, na visão profunda, é um ato de poder, de decisão, de renascimento, e você pode fazê-lo. Quando quiser, no seu ritmo. Há feridas que só se curam com presença, não com palavras, não com explicações. Presença, estar consigo mesmo, se escutar, não fugir de você. Jung insistia que o maior ato de amor era se sustentar nos momentos difíceis. Então, da próxima vez que sentir angústia, não corra. Fique, respire, toque seu peito e diga: estou aqui com você. Você não está mais sozinho. A ferida da infância não te define. É parte da sua história, não da sua identidade. Você não é seu trauma.
Você é quem sobrevive, quem se reconstrói, quem decide curar. Carl Jung soube disso e o ensinou com humildade e paixão. Hoje, essa mensagem chega até você para te lembrar que você pode fazer diferente. Não por obrigação, por amor. Você chegou até aqui porque no fundo de você há uma voz que não quer mais ser ignorada. Essa voz é o eco da sua criança interior. Ela não está gritando para incomodar, está implorando para ser vista. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você a está olhando. Está reconhecendo sua dor, sua solidão, sua ternura esquecida. Este não é o fim de um vídeo. Este é o começo da sua libertação emocional. Porque o dia em que você se escuta com amor, tudo começa a curar. Carl Jung nos deixou um mapa, um que não se traça no papel, mas nas experiências. Ele sabia que a alma humana não segue linhas retas, mas espirais. E curar é isso: voltar, uma e outra vez, a si mesmo. Mas cada vez com mais luz, com mais força, com mais amor próprio, com mais clareza. Hoje você leva consigo mais do que teoria. Você leva a certeza de que seu passado não define seu futuro e de que você pode transformar sua ferida em sua maior sabedoria. Lembre-se sempre: sua história não precisa ser perfeita para ter valor. Você não precisa ter tido uma infância idílica para merecer paz. Você merece curar porque está vivo, porque está aqui, porque está escolhendo se ver sem medo, porque está escutando isso não como quem se distrai, mas como quem se reconstrói. E isso é coragem pura. Que não te digam o contrário. Olhar para dentro é um ato de heróis. O dia em que você entende que curar sua infância é também reescrever seu presente e proteger seu futuro, algo dentro de você muda para sempre. Você não espera mais que os outros façam isso por você. Você toma as rédeas. Toma a sua história com suas próprias mãos e diz: chega de esperar que me entendam. Hoje eu me entendo. E esse pacto consigo mesmo tem mais força do que 1000 desculpas alheias. Se em algum momento do vídeo você chorou, se emocionou ou simplesmente sentiu que algo se remexeu dentro de você, celebre isso. Não esconda. Não cale. É o sinal de que sua alma está viva. Está pronta. Está respondendo. Porque as maiores mudanças começam no silêncio mais íntimo. E você, com cada palavra que decidiu escutar, está renascendo de dentro para fora. Agora quero que você faça algo muito especial. Para selar essa etapa, para se mostrar a si mesmo que este conteúdo foi mais do que informação, quero que desça aos comentários e escreva com toda a sua convicção: escolho curar minha infância. Hoje sou minha própria proteção. Que essa frase não seja só uma declaração, mas uma afirmação, um início, um ancoradouro emocional para que você se lembre de que já começou esse caminho. Este canal, psicologicamente reflexivo, não busca entreter, busca transformar. Não fazemos conteúdo por fazer. Fazemos conteúdo para tocar vidas, para iluminar cantos escuros, para estender uma mão invisível nos momentos de maior silêncio. E se você está aqui, é porque sua alma decidiu não adiar mais sua liberdade. É porque você escolheu deixar de fugir e começar a se abraçar. Agora sim, chegou o momento mais esperado. Vamos entrar na história, uma narrativa que dará vida a tudo o que falamos. Através de um personagem, de sua jornada, de suas sombras, você verá refletida sua própria transformação possível. Porque quando uma história é bem contada, ela não é só escutada, ela é vivida, sentida, lembrada. Prepare-se para se conectar com um relato que não foi feito para entreter, mas para te comover até os ossos. Uma história que te fará ver sua vida desde outra perspectiva. Onde os ensinamentos de Jung tomarão forma humana, real, próxima. Onde você compreenderá que sua dor não é única, mas sua cura sim será lendária. Então respire fundo. Abra seu coração e se deixe levar. Porque agora a teoria se torna vida.
E o que você está prestes a escutar pode ser o capítulo que mude sua história para sempre. Aquela noite, enquanto o céu de Bogotá chorava com uma chuva suave e persistente, Elias caminhava sem rumo pela carreira 7ª. As gotas escorriam por seu rosto, mas ele não sabia se era água ou se finalmente havia se permitido chorar. Havia dias que não dormia bem, meses se sentindo fora de lugar, anos carregando um silêncio que começava a gritar dentro dele. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: não queria mais viver assim. Elias tinha 37 anos. Era arquiteto. Daqueles que desenham coisas belas para os outros enquanto vivem em ruínas internas. Aos olhos do mundo, tudo parecia em ordem. Um bom emprego, um apartamento em Chapinero Alto, viagens de vez em quando, uma vida bem-sucedida. Mas algo dentro dele estava desmoronando. E por mais que tentasse ignorar, essa rachadura ficava cada vez mais profunda. Tudo começou há alguns meses, quando seu chefe, sem aviso prévio, o acusou de um erro que ele não havia cometido. A injustiça o revirou por dentro. Não pelo fato em si, mas pela forma como ele ficou calado, paralisado, incapaz de se defender. Aquela noite ele não conseguiu dormir. Não entendia por que seu corpo reagia com uma mistura de raiva, tristeza e medo. Não entendia por que sentia que tinha 10 anos de novo. Foi à terapia por recomendação da irmã. Faça isso mesmo sem entender por quê, ela disse. A terapeuta era uma mulher serena, de olhar suave, mas penetrante. Na terceira sessão, ela perguntou: "Quantos anos você tinha quando parou de chorar?" Essa frase o desmontou. Ele não soube o que responder. Só abaixou a cabeça e por dentro algo se quebrou. Começou a lembrar fragmentos da sua infância que havia guardado em uma caixa sem abrir. A casa da infância em Suba, o cheiro de sopa aos domingos, o frio das manhãs sem abraços. Sua mãe era funcional, mas distante. Seu pai, completamente ausente. As vezes em que precisou de consolo e só recebeu silêncio. Os dias em que se trancava no banheiro para chorar sem que ninguém o visse. Foi aí que tudo começou. Foi aí que nasceu sua ferida. Sua terapeuta falou de Carl Jung, da sombra, da criança interior. Explicou que ele não estava quebrado, mas fragmentado. Que o que ele vivia não era fraqueza, mas um convite para se reencontrar. E que, enquanto não curasse essa parte dele, continuaria se sentindo incompleto, inseguro, desconectado. Foi a primeira vez que alguém não tentou consertá-lo, mas compreendê-lo. Ele começou a ter sonhos recorrentes. Em um deles, caminhava por um bosque escuro. Carregava uma lanterna, mas ela não funcionava. Sentia medo. De repente, via uma criança sentada entre as árvores. Era ele mesmo. Aos 7 anos. Estava sozinho, tremendo. Quis se aproximar, mas a criança saía correndo. Ele acordava com o coração acelerado. Sua terapeuta explicou que essa criança representava sua ferida original e que era hora de buscá-la na vida real. Um dia, movido por algo que não soube explicar, voltou ao seu antigo bairro. Caminhou pelas ruas estreitas, passou diante da sua antiga escola e chegou à casa onde cresceu. Estava pintada de outra cor, tinha grades novas, mas ainda tinha a mesma energia. Ficou parado diante dela por vários minutos, respirando fundo, sentindo no peito uma mistura de nostalgia, medo e desejo de reconciliação. Aquela noite, escreveu uma carta. Dirigiu-se ao seu eu da infância. Pediu perdão por tê-lo abandonado, por tê-lo obrigado a ser forte, por ter calado tanto. Prometeu que, a partir daquele dia, estaria com ele. Essa carta foi o início de algo novo. Algo que ele não sabia como nomear, mas que sentia profundamente verdadeiro. Começou a notar pequenas mudanças, já não se exigia tanto. Permitiu-se dizer não pela primeira vez em anos. Deixou de responder mensagens imediatamente. Começou a meditar pela manhã. Comprou um cobertor macio, se abraçava. E todas as noites, antes de dormir, colocava a mão sobre o peito
e repetia em silêncio: "Estou contigo, pequeno Elias." Seus sonhos começaram a mudar. O bosque já não era tão escuro, a criança já não fugia, às vezes o olhava nos olhos, com curiosidade. Em um dos sonhos mais potentes, caminhavam juntos. Não falavam, só caminhavam. E ao acordar, Elias sentia uma paz que não sentia há anos. Sua terapeuta disse: "Você está indo bem, está integrando." Mas nem tudo era linear. Houve dias de recaída, dias em que se odiava por ser tão sensível. Dias em que se sentia ridículo por chorar sozinho no carro. Dias em que duvidava de tudo. Mas algo havia mudado. Ele não fugia mais desses dias, ele os atravessava, os vivia. Sabia que fazer parte do processo de cura implicava tocar o fundo para encontrar sua raiz. Uma tarde chuvosa recebeu uma ligação da mãe. Fazia anos que não conversavam profundamente. Ela perguntou se podia visitá-lo. Quando chegou, Elias notou que sua mãe havia envelhecido. Já não era a mulher fria da sua infância. Era uma idosa cansada, com a voz quebrada. Conversaram um pouco, mas em um momento, ela disse: "Me perdoe se não soube te dar o que você precisava." Ele não respondeu. Só a olhou e entendeu que o perdão nem sempre vem com palavras. Depois dessa visita, escreveu no seu diário: "Não preciso que o passado mude. Só preciso deixar de viver a partir dele." E essa frase se tornou seu mantra. Cada vez que sentia que caía, a repetia. E algo nele voltava ao seu centro. Jung tinha razão. A ferida pode ser o lugar por onde entra a luz. Conheceu alguém. Não foi uma história de amor ideal. Mas foi diferente. Pela primeira vez, não tentou impressionar, nem se adaptar, nem esconder sua sensibilidade. Contou desde o início que estava em um processo de cura. E a outra pessoa não fugiu. O escutou, o sustentou, o olhou com respeito. Essa relação não o completou. O acompanhou. E isso foi mais valioso do que qualquer conto de fadas. Uma noite, caminhando pela Zona T, passou diante de uma livraria e sentiu o impulso de entrar. Pegou um livro ao acaso. Era O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Abriu em uma página onde dizia: "A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que te parecem importantes." Sentiu um nó na garganta. Comprou o livro, leu-o inteiro em uma semana. E confirmou que estava no caminho certo. Em uma sessão de terapia, sua terapeuta disse: "Você deixou de agir como a criança ferida e começou a se tornar o adulto que ela precisava." Essa frase o marcou profundamente. Porque pela primeira vez, ele percebeu que não estava curando só para si mesmo. Estava construindo uma nova forma de viver para seu linhagem emocional. Começou a compartilhar seu processo com outras pessoas, sem pretender ensinar, só relatando. E descobriu algo poderoso. Quando você se atreve a mostrar suas feridas a partir da aceitação, os outros também começam a curar. Como se sua sinceridade quebrasse uma corrente de silêncio coletivo. Jung dizia que o encontro consigo mesmo transforma quem te rodeia. E Elias estava comprovando isso. Já não se tratava de fechar uma ferida. Tratava-se de abrir um novo caminho. Um caminho onde a dor não era inimiga, mas guia. Onde o passado não era prisão, mas ponte. Onde a criança ferida já não precisava se esconder, mas brincar, viver, criar, amar, respirar. Por fim, a história de Elias é o reflexo perfeito de como os ensinamentos de Jung ganham vida quando alguém se atreve a olhar para dentro. Seu processo não foi linear nem glamuroso, foi humano, vulnerável, caótico por momentos, mas profundamente autêntico. E nesse caos emocional começou a surgir a luz. Porque, como ensinou Jung, não há despertar da consciência sem dor. O primeiro elemento essencial do seu processo foi o sintoma emocional desbordado. Aquela crise no trabalho foi o gatilho. Muitas vezes achamos que estamos mal porque algo externo se desajusta. Mas, na verdade, o externo só ativa o interno. Elias não desmoronou pelo reclamo do chefe, mas porque essa injustiça
ativou uma memória emocional não curada. O abandono, a invisibilidade, a sensação de não poder se defender sendo criança. A paralisia que Elias sentiu nessa cena é muito significativa desde a psicologia junguiana. Jung falava do afloramento do complexo, quando um evento do presente detona um conjunto inconsciente de emoções, imagens e crenças que estão reprimidas. Elias não reagiu como um adulto de 37 anos. Reagiu a partir da parte de si mesmo que ainda era uma criança confusa. Isso é comum quando as feridas da infância não foram integradas. Ir à terapia marcou o início da jornada rumo a si mesmo. Jung dizia que se conhecer é uma das tarefas mais difíceis do ser humano porque exige coragem para ver o que se evitou por anos. Sua terapeuta não lhe ofereceu soluções mágicas, mas perguntas profundas. Convidou-o a sentir, não a entender. E aí começa todo o verdadeiro processo terapêutico. A pergunta-chave, quando você parou de chorar, não é só poética, é diagnóstica. Muitas pessoas param de chorar não porque curaram, mas porque aprenderam a se anestesiar emocionalmente. Esse corte emocional marca o início da desconexão interna. E quando desconectamos da dor, também desconectamos do prazer, do amor, da alegria profunda. O reencontro com a infância é um ponto essencial na terapia de Elias. Jung afirmava que dentro de cada adulto há uma criança que guarda o sentido mais puro do que somos. Curar não é voltar a ser criança, é resgatar essa criança do abandono emocional. Elias fez isso escrevendo para ela, visualizando-a, sonhando com ela, dando-lhe um espaço emocional no seu presente. Seus sonhos são outro elemento-chave. Jung considerava os sonhos como linguagem direta do inconsciente. O bosque, a escuridão, a criança que foge são símbolos universais. Representam a sombra, o não integrado, o que ainda não foi abraçado. E a evolução desses sonhos, da criança que foge para a criança que caminha com ele, é evidência de que seu inconsciente está começando a curar. A carta à sua criança interior foi um ato profundamente reparador. Na terapia, esse exercício se chama diálogo interno reparentalizante. É uma forma de romper o silêncio imposto na infância e começar a oferecer à criança o que ela nunca teve: presença, escuta, amor incondicional. Não se trata de escrever bem, trata-se de falar a partir da alma. As pequenas mudanças na sua cotidianidade são a prova de que a cura não acontece só em grandes eventos, mas nos detalhes. Dizer não, permitir-se descansar, fazer-se companhia, parar de correr. Jung falava do cultivo da individuação como um caminho lento, progressivo e profundamente íntimo. Cada decisão cotidiana que honra sua verdade interna é um passo rumo à integração. Elias começou a habitar seu corpo. Comprou um cobertor macio, tocava o peito, se abraçava. Esses gestos, que parecem pequenos, têm um impacto imenso no sistema nervoso e no inconsciente. O corpo guarda as emoções não processadas, e quando você começa a habitá-lo com ternura, algo dentro de você deixa de estar em estado de alerta. As recaídas que Elias viveu são totalmente naturais. Curar não é uma escada reta, é uma espiral. Há dias de avanço e dias de retrocesso. A chave está em não se julgar por isso. Jung ensinou que a sombra retorna de forma cíclica para ser integrada em novos níveis. Você não está fracassando se volta a sentir dor. Você está aprofundando se permite senti-la sem fugir. O encontro com sua mãe foi um ponto de virada. Não porque ela pediu perdão, mas porque Elias já não precisava de um pedido de desculpas para curar. Jung dizia que o perdão nem sempre vem do outro. Às vezes vem de você para você. Quando você deixa de exigir reparação e começa a construir reconciliação consigo mesmo, a paz se torna interna, não dependente. A relação amorosa que ele iniciou marcou um novo padrão de vínculo. Elias deixou de buscar salvadores ou pessoas para salvar. Começou a se mostrar a partir da sua vulnerabilidade. Esse é o maior sinal de maturidade emocional. Amar a partir da verdade, não do vazio. Jung diria que isso é sinal de que o ego já não domina, mas o si mesmo começa a laguear. O livro que ele encontrou por acaso também faz parte do processo terapêutico. Jung ensinava que, quando a alma está pronta, os símbolos chegam. Esse livro,
essa página, essa frase foram o espelho da sua transformação. A terapia não acontece só na consulta. Acontece em cada encontro que te reflete, em cada palavra que te nomeia, em cada sinal que te diz: você está no caminho certo. Seu diário se tornou um contenedor emocional. Jung recomendava a escrita como ferramenta de integração. Escrever o que você sente, sem filtros, sem correção, sem julgamento, é como traçar uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Elias não só curava quando escrevia, ele se encontrava. Ele se dava existência. O processo de cura que ele viveu não se tratou de mudar seu passado, mas de ressignificá-lo. Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Elias não precisava que as coisas tivessem sido diferentes. Precisava olhar sua história com novos olhos, com olhos de compaixão. Nessa mirada, o passado deixa de ser prisão e se converte em maestria. Esse processo também impactou seu entorno ao se tornar mais autêntico. Suas relações mudaram. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram com mais profundidade. Eu não explicava isso como um reajuste do campo psíquico. Quando você muda, o sistema completo muda. E embora às vezes doa, esse câmbio é necessário para que sua nova versão tenha espaço para existir. O mais poderoso é que Elias começou a compartilhar sua história, sem pretensão, sem protagonismo, só com honestidade. E isso é parte do caminho terapêutico. Quando você se atreve a mostrar suas cicatrizes, não só você sana, mas abre caminhos para outros. A ferida transformada se converte em ponte. Depois de tudo o que você escutou, sentiu e percorreu junto a Elias, quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que encerra o poder de transformar sua vida desde a raiz. Você tem sido o adulto que sua criança interior precisava? Não responda de imediato. Respire. Olhe para dentro. Observe suas decisões, seus silêncios, suas cargas. Que parte de você ainda está esperando ser abraçada? Que emoções você ainda esquiva por medo de sentir demais? Jung nos ensinou que o maior ato de transformação não ocorre fora, mas na alma. Mas a pergunta segue ali, batendo à porta da sua consciência. Você já se escutou de verdade alguma vez? E se todo o seu mal-estar atual não fosse mais que o eco de uma criança que ainda não foi validada? E se sua ansiedade, seu perfeccionismo, seus medos irracionais fossem, na realidade, a voz da sua criança interior que só pede para ser vista, não corrigida? Jung acreditava que o inconsciente não é nosso inimigo, mas um mestre que não deixará de falar até que o escutemos. Imagine por um momento que você se senta diante da sua versão de 5 anos. O que você diria a ela? Você a julgaria? Você a apressaria a se curar? Ou simplesmente a tomaria nos braços e diria: já passou, estou aqui? Essa pequena ainda vive em você. Não se foi. Só se escondeu, esperando que seu coração fosse um lugar seguro. A pergunta é: já é? Você já notou como muitas das suas decisões nascem mais do medo que da liberdade? Eu diria que você ainda está atado a padrões que se criaram numa etapa onde você não tinha recursos para se defender. Mas hoje você tem. Hoje você tem consciência. Você tem palavras? Você tem ferramentas? Então, te pergunto: quanto tempo mais você vai deixar que uma versão antiga de você decida seu presente? Pense na sua história. Você a conhece? Ou só lembra dos capítulos que doeram? Que partes de você oculta para que os outros te aceitem? Quanto espaço você dá à sua vulnerabilidade? Você se permite chorar ou ainda vê isso como fraqueza? Jung foi muito claro. O que você resiste, persiste, mas o que você aceita, se transforma. O que você está disposto a aceitar hoje? Te convido a deixar de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a se perguntar: para que isso ainda está presente em mim? Essa é uma das chaves do método socrático. Substituir a queixa pela indagação, o julgamento pela curiosidade. Porque quando você pergunta com amor, as respostas emergem do mais profundo. E aí começa a verdadeira mudança.
Agora que você viu este vídeo completo, te convido a deixar nos comentários a seguinte frase, como um compromisso silencioso consigo mesmo, como uma promessa que brota do mais fundo do seu ser. Hoje começo a me curar desde o amor, não desde a ferida. Escreva. Não por nós, mas por você, para que fique gravado na sua história que hoje foi um dia diferente. Um dia em que você escolheu olhar para dentro com valentia. E se você chegou até aqui, quero que saiba algo muito importante. Você é valente, você é digno de amor e seu processo importa. Ninguém mais que você sabe o que doeu, mas também, ninguém mais que você pode dar um novo sentido a isso. Lembre-se sempre, não há caminho mais sagrado que o de se reconciliar consigo mesmo. E embora ninguém possa percorrê-lo por você, aqui você estará acompanhado. Finalmente, se esta viagem te comoveu, se algo despertou em você, se por fim você sente que tem um ponto de partida, te convido a aprofundar ainda mais